Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Meu nome é Adriano e está no ar o nosso primeiro programa Conexão das Mídias. Pois bem, meu amigo telespectador, você que está em casa, distante, aquele amigo que a gente não vê há anos, como seria falar com ele sem ter disponibilidade hoje, por exemplo, de ferramentas como o e-mail, o WhatsApp ou até mesmo as mídias sociais? Lembrando que, para vocês, que antigamente a gente, para se comunicar com pessoas distantes, bem lá atrás, a gente escrevia cartas, envelopava, mandava os correios, e demorava certo tempo para chegar para a pessoa, não é verdade? E quando ela respondia, levava mais um tempo para a gente receber a carta para a gente poder ler. Hoje em dia, cara, com um aparelho desse aqui, a gente consegue mandar vídeos, mandar áudios, fotos, num estralo de dedo. É muito instantâneo e muito rápido. Então a gente vê, imagina hoje como seria a gente fazer tudo isso pensando na evolução e na história dessas mídias sociais. Como seria hoje, por exemplo, os motoboys levariam essas cartas, seriam os office boys, o tradicional, mas já não tão em evidência, os correios? Enfim, não para por aí. A televisão. Já imaginou hoje a televisão como a gente assistia em preto e branco, né? Apenas com os canais fechados, sem o controle remoto, porque a gente está aqui controlando com o controle remoto, clicou, muda de canal. Antigamente não era assim, meu amigo. Antigamente a gente tinha aqui no aparelho, aquela TV de tubo grande, enorme, e clicar lá, apertar lá o botãozinho do canal que a gente queria assistir. Fora outras coisas aí, como, por exemplo, na maioria das vezes, dividir o mesmo cômodo com seus familiares, com seus parentes, e às vezes quer assistir aqueles canais picantes, a gente sabe como é, dá aquela, sei lá, vergonha, constrangimento, enfim. Hoje a gente tem mais privacidade em relação a isso, até mesmo porque tem os dados móveis, enfim, daí vai. Aquela música que você está louco para escutar uma, duas, três, quatro vezes, quer compartilhar com seu amigo, hoje a gente tem essa facilidade, mas nem sempre foi assim. A gente tinha que antigamente esperar passar na rádio para ouvir e sabe lá Deus quando ia passar novamente. Se você quisesse ouvir mais vezes, teria que ir na loja, comprar o disco do artista, colocar na sua vitrola, no seu rádio lá e passar o lado A, o lado B, ou até mesmo as fitas, né? Lado A e lado B, a gente tinha que esperar tocar na rádio, apertar lá dois botãozinhos, que era o play e o rec, e deixar gravando. E ficar lá do lado do aparelho, porque quando terminasse a música, a gente tinha que apertar o stop para parar certinho, porque não dava para editar antigamente, certo? Pois bem, meus amigos, nesses últimos anos vivenciamos uma evolução eminente desses meios de comunicação. Isso vale para pessoas físicas, também jurídicas, por quê? Hoje, até para as empresas do Brasil e do mundo, para a economia em geral, tudo depende muito dessas tecnologias de comunicação e seus serviços e os seus avanços também. Muito bem, hoje teremos a oportunidade de tentar passar para vocês, que nos assistem, de uma forma bem objetiva e técnica, colocando os assuntos mais relevantes de toda a evolução das mídias sociais, digitais, televisão e rádio, falando isso aí em três quadros, cada quadro com um especialista, um comentarista do assunto. A gente tem aí o Felipe, falando sobre rádio, o Léo, falando sobre TV, e, para finalizar, o Renato, falando sobre a internet. A gente vai começar com o primeiro tema, que é rádio. Fala, Felipão, é com você. Olá, Adriano. Muito obrigado pelo seu espaço cedido. Eu vou começar a falar agora sobre rádio. Eu sou Felipe Carvalho e vamos aqui à nossa pílula. O rádio hoje é um dos meios de comunicação mais utilizados.
mesmo porque você pode fazer outras coisas enquanto está ouvindo. Por essas e outras razões, é um meio simples, rápido e fácil de consumir conteúdo. Nesta pílula, vamos tratar do seu nascimento, da sua evolução ao longo dos anos no Brasil e no mundo. A tecnologia de transmissão de som por ondas de rádio foi desenvolvido pelo italiano Guglielmo Marconi ao fim do século XIX, mas a Suprema Corte dos Estados Unidos concedeu a Nikola Tesla o mérito pela criação do rádio, tendo em vista que Marconi usara 19 patentes da Tesla no seu projeto. A linguagem no rádio deve ser nítida, simples, repetitiva, mas rica em variações, forte, concisa, correta, invocativa e agradável aos ouvidos. As principais características do rádio são a instantaneidade, a agilidade que o veículo proporciona, além do seu potencial de comunicação. Como já dito em nossa introdução, o rádio é um dos meios de comunicação mais utilizados, de custo baixo, tanto para ouvintes como para produtores, o principal meio de acesso à informação, sendo um veículo para a liberdade de expressão. Em 1893, no Brasil, o padre Roberto Landel de Moura também buscava resultados semelhantes. Em experiências feitas em Porto Alegre, no bairro de Medianeiras, onde ficava sua paróquia, ele fez as primeiras transmissões de rádio no mundo, entre a Medianeira e o Morro Santa Teresa. A primeira transmissão oficial radiofônica do Brasil ocorreu em 1922, no Rio de Janeiro, com o presidente Epitácio Pessoa. Balança! No ano seguinte, foi fundada por Roquete Pinto a primeira emissora de rádio no país, a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro. O Dia Mundial do Rádio é comemorado em 13 de fevereiro, uma data proclamada em 2011 pela Assembleia Geral da Unesco, Organizações das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura, para incentivar a cooperação entre radialistas e transmissores e também para comemorar o rádio em forma de mídia. Um dos grandes marcos da história do rádio no mundo foi a transmissão da Guerra dos Mundos, que levou pânico aos ouvintes da emissora norte-americana CBS. Deu uma reviravolta na cidade, um pânico total, para, ao final, descobrirem que nada era real e sim apenas uma encenação. O Dia do Rádio no Brasil é comemorado no dia 7 de setembro, por ter nascido aqui nessa data, juntamente com a comemoração do centenário da independência da nação. Porém, esse é o aniversário da primeira transmissão. Em outras fontes, o encontrado foi que o dia é 25 de setembro. O grande marco na história do rádio no Brasil foi o programa A Voz do Brasil, idealizado na Era Vargas, que passou durante um período e de uns tempos para cá voltou a ser exibido em horário flexível em todas as rádios do Brasil. Hoje, com os avanços da tecnologia, também é possível consumir conteúdo de rádio via podcast. O podcast é um estilo de mídia que foi lançado em 2004, um programa de áudio a ser consumido via internet, online ou baixado. Um formato versátil que pode abranger conteúdos dos mais diversos assuntos, sendo uma mídia universal. Esse tipo de conteúdo veio crescendo principalmente no meio jornalístico, mas também no meio cultural, mais uma alternativa para o meio audiovisual e produção e distribuição de conteúdos das mais diversas áreas de conhecimento e assim atingindo diversos públicos. É com você, Adriano Rodrigues.
Muito bem, muito bem. Esse foi o Felipe. Creio que ficou bem especificado, bem explicadinho, falando sobre a rádio, e pensar que, querendo ou não, a rádio também evoluiu bastante, né? Foi muito utilizado, inclusive nas grandes guerras, chegando ao ponto de preocupar o governo na estimulação, criação de departamentos, enfim. A rádio ainda assim persiste como um meio de comunicação importantíssimo para a população, né, e para a sociedade. Vamos para o próximo quadro. Quem vai falar com a gente agora, explicando sobre a televisão. Eu, particularmente, gosto muito sobre a história e a evolução dela. Com vocês, Leonardo. É com você, Leonardo. Olá, Adriano. Olá, telespectadores. Eu vim aqui contar um pouquinho da história e o marco que a televisão causou em relação a notícias, né, no mundo. A invenção da televisão se deu no século passado, meados de 1920, por um escocês chamado John Bird. Ele conseguiu com que a tecnologia primária da televisão, ele conseguiu êxito, né, com captação de som, de imagem, foi adaptando isso, passando a tecnologia para frente, com, com o passar do tempo. No Brasil, ela chegou mais precisamente em 1950, trazida pelo empresário Assis Chateaubriand, o primeiro dono, né, de uma emissora de TV no Brasil, a extinta TV Tupi, com a imagem ainda preto e branco, um sinal não tão funcional como hoje em dia, óbvio, porque tinha acabado de chegar ao Brasil, eles estavam se adaptando a isso ainda, como funcionaria. A evolução da TV, né, se deu mais ou menos uns 20 anos depois, na primeira transmissão em cores, na Copa de 1970, com alguns espectadores tendo a experiência de ver a televisão em cores, nítido, tudo com o som regular, sem cortar, sem nada. Uma experiência vivida, assim, digamos, muito boa, né, para a época. Com o passar do tempo, veio chegando a TV digital, por exemplo, no Brasil, que veio através do sinal, disponível a partir de dezembro de 2007, quando as emissoras ofereceu um conteúdo limitado ainda para o formato, mas ela conseguiu êxito também. Importante, ficando atento a tudo isso, que com o passar do tempo também teve o sinal desligado analogicamente, né? Em mais de 700 cidades do país. O sinal digital utiliza um sistema ISDBT, que é um sistema japonês, né, modificado e adaptado aqui para a televisão brasileira. As principais modificações é o suporte à interatividade a partir do mídia Ginga. O Ginga permite que as emissoras enviem aplicativos de conteúdo, interatividades ao público, com o uso da internet, podendo expandir as suas funcionalidades. Estima-se mais ou menos que 15 milhões de televisões já suportem o Ginga. O desligamento, né, da TV analógica no Brasil foi previsto para começar basicamente em abril de 16, no Distrito Federal e região. Nas metropolitanas, regiões de São Paulo, em Belo Horizonte, Goiânia, Rio de Janeiro, teve um tempo mais difundido para isso, né? Terminando mesmo em novembro de 18.
Apesar da TV ter tido um marco na televisão brasileira e mundial, através para você saber de notícias, assistir filmes, novelas, enfim, passou-se o tempo e ela migrou, virou streaming, né? Um pouquinho para a internet, a gente consegue assistir fora de casa a televisão, que ela vem nos celulares, geralmente os aparelhos vêm com a gente consegue assistir televisão, tem também os IPs, né, que a gente consegue baixar na internet para poder assistir no próprio celular um jogo, um filme, já que você não está em casa, você pode estar trabalhando e deixar lá o celular logado na televisão. Ela é o marco subtotal para que, né, a gente consiga todo tipo de informação. Eu acho difícil hoje em dia um lugar no mundo que não tem uma televisão, e a gente necessita dela para viver praticamente, né? A gente necessita dela para ter informações sobre tudo. Aí ela passou a estar imigrada na internet de vez, né? Ficou fechada e estamos vivendo uma nova era, as televisões smart, TV digital, enfim. É com você, Adriano. É isso, Leonardo. Muito obrigado pela participação. Ajudou muito a gente, informações realmente relevantes. E, gente, como a televisão evoluiu bastante também, né? E pensar que as televisões de tubo dominaram o mercado todo até a década de 90, cara. Realmente, realmente elas ficaram persistindo bastante tempo aí, né? Na sociedade. E aí depois que saiu da TV de tubo, a evolução foi bem rápida, né? Na tecnologia, LCD, plasma, LED, enfim. Até a gente ter o que é hoje, né? Que é polegadas absurdas. Muito bem. Agora a gente vai com o próximo quadro e último, não menos importante, o Renato, que vai falar para a gente um pouco mais da história e evolução da internet. Com você, Renato. Olá, Adriano. Vamos falar agora sobre a internet, né, que foi criada por Robert Kahn e Vint Cerf. Chegou no Brasil aí em 1988, começou ali a se popularizar em meados dos anos 2000, com aquela internet de escada, complicada para todo mundo. Acho que começou a atingir o seu auge ali para começo dos anos 2010, 2011, com a internet banda larga, né, uma internet já melhor, mais avançada. E hoje aí chegamos até a internet de fibra, né, que já é algo surreal, né, com a velocidade que ela tem, apesar do preço um pouco caro, né, para todos. A internet ela tornou a vida das pessoas muito mais fácil, né, porque hoje nós podemos pagar as contas, fazer compras, nos informar sobre qualquer notícia do mundo, nos conectar com nossos amigos, ainda mais nessa época de pandemia complicada, né, sem poder se encontrar com qualquer pessoa sendo algo mais próximo. E com o avanço da internet também, acho que novas possibilidades foram criadas, né, para criação de conteúdo. Hoje nós temos aí o YouTube, né, que muitos geradores de conteúdo foram para lá, inclusive apresentadores de TV, como, por exemplo, o Celso Portiolli. Muitas emissoras de rádio e TV transmitem seus programas ali ao vivo ou disponibilizam após a transmissão na TV, também facilitando assim um pouco para as pessoas, né, que não estão em casa, às vezes estão voltando do trabalho, estão talvez fazendo uma viagem e não conseguem acompanhar, né? E também foram criados aí a Twitch, hoje é um serviço de streaming para streamers, que a maioria utiliza para fazer streaming de jogos.
Inclusive, essa semana nós tivemos aí no dia 7, 8 mais ou menos, uma disputa entre a CBLOL e o Gaules para ver quem iria ter o recorde de espectadores simultâneos aqui no Brasil. O Gaules conseguiu o recorde, a CBLOL ultrapassou, o Gaules recuperou e a CBLOL conseguiu o recorde novamente. São 366 mil espectadores simultâneos, mais acho que a audiência que muitos programas de TV. E acho que, além disso, a internet trouxe muitas outras facilidades, né? Como o serviço de streaming para filmes. Hoje, qualquer filme que lança aí no cinema 2, 3 meses depois já está disponível aí, talvez na Netflix ou na própria Amazon, que são dois também criadores de conteúdos. Também existe streaming até para jogos hoje, que é a PS Now, que ela disponibiliza jogos de PS4 para o computador. É um serviço que não é disponível no Brasil, mas é um ótimo serviço para quem consegue ter acesso, né? Hoje também muitos jogos são disponibilizados em mídia digital. Temos também o próprio PS4, Xbox, temos a nuvem, que são jogos para computador, a Steam. Inclusive a Steam tem uma série muito interessante sobre o Mortal Kombat, melhor que muito filme que foi feito aí anos atrás, né? Chama Mortal Kombat Legacy. Quem quiser assistir essa série pode acompanhar, que é muito boa. É uma série que infelizmente ela não tem, para quem gosta, não tem dublado, só legendada, né? E apesar da internet trazer todas essas facilidades para o mundo, ela também trouxe um lado negativo, né? E um deles são as fake news hoje, né? Que rolam solto aí pelo Facebook, Twitter, vários outros sites. Também temos aí muitas pessoas usando a internet para cometer crimes de homofobia, racismo, tantos outros crimes, né? Então, esse é os pontos negativos aí que trouxeram aqui para a internet. Apesar de também ter todas essas facilidades, acho que a gente poderia viver um pouco mais no mundo offline, né? Eu acho que todo mundo acho que vive muito nesse mundo online, esquece da vida fora da internet. Acho que poderíamos viver um pouco mais aí com nossos amigos, mais próximos dos nossos familiares também, acho que viajando e conhecendo novos lugares aí, que seria muito melhor para todo mundo, né? Acho que seria mais saudável para todos. Então, acho que é isso que eu tenho para falar aí sobre a internet um pouco, né? É com você, Adriano. É isso aí, Renato. Muito obrigado mesmo pela sua participação. Foi bem significativa. E só deixar uma adentro aqui, em relação ao acesso à internet, ainda não está totalmente difundida, né? Estudo recente do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, mostrou que 11 milhões de domicílios no país poderiam pagar pelo acesso à banda larga fixa ou móvel, 3G ou 4G, mas ainda não tem os serviços disponíveis nas suas localidades. Muito bem, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Um último parênteses é que realmente hoje tanto TV como rádio e internet estão bem interligados, né? Há um exemplo aí da televisão hoje que a gente vê, que a gente assiste, a smartphone. Cara, quem diria, quem imaginaria que há 20 anos atrás a gente ia ligar uma televisão de 60 polegadas, 55 polegadas, e ia poder ver YouTube, internet instantaneamente, né? Pelo menos a maioria das pessoas. Mas essa é só uma ressalva. A gente fica por aqui. Espero que tenham gostado. Até a próxima Conexão das Mídias. Tchau!